Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a leitura de um e-mail e vamos comentando conforme eu vou lendo, ok? O e-mail da Denise, ela diz o seguinte: eu não vou ler inteiro, mas eu vou ler alguns trechos que eu acho pertinentes para a gente estar colocando algumas questões. Ela diz o seguinte: meu marido começou a alterar o seu comportamento no início de 2015. Ele já fazia terapia Gestalt e há quase 3 anos. De início, foi diagnosticado com borderline, incluindo narcisismo e egotismo. Já tinha o hábito de ficar mais na dele, mas passou a se isolar no quarto sempre que estava em casa, cada dia mais calado. Com o passar dos meses, passou a falar em independência e que eu não podia saber nada da vida dele, pois seria invasão de privacidade. Isso incluía coisas simples: perguntas sobre o dia a dia, planos para a semana. Mas claro que queria ter total controle sobre os meus passos. Já em outubro, começou a ficar agressivo verbalmente, me agredindo e dizendo que eu tinha que me tratar, pois eu tinha problemas. Nesse ponto, ele já não mantinha contato com amigos, que já eram poucos, e com a família também. Nesse período, ele estava com a terapeuta e usando medicamentos, receitados por um psiquiatra, que o diagnosticou com distúrbio de personalidade esquiva. E aqui ela diz que considerou adequado pelo perfil dele. Durante esse período, conversava com ele sobre a mudança de comportamento e pedia que ele conversasse com a terapeuta e o psiquiatra. Para minha surpresa, ele contou à psicóloga e ela dizia que não havia problema e que ele estava muito bem. O problema era eu que não aceitava as mudanças e a independência dele. Ele também disse que a terapia era pessoal e que não falaria nada sobre isso comigo. Confesso que fiquei sem ação na época, pois estava preocupada e a terapeuta achou que eu estava querendo controlá-lo. Aqui ele já apresentava um olhar perdido, como se não estivesse presente. Em dezembro, um amigo em comum enviou mensagem relatando que estava preocupado com ele, pois ele parecia perdido e com conversas estranhas, que não havia mais terapia e que ele e a terapeuta apenas mantinham um relacionamento no consultório. Nesse ponto, chamei ele para conversar, o que foi difícil, pois ele parecia confuso na maior parte do tempo. Questionei sobre o que andava falando para outras pessoas sobre a terapia. Ele tentou negar, até o momento em que revelei ter recebido a mensagem sobre o assunto. Então ele confirmou que ele e a terapeuta se gostavam muito e mantinham uma relação que substitui a terapia. Comecei a indagar sobre o relacionamento. Se eles tinham um caso, se eles usavam a sala de terapia para ter relações ou algo romântico, e várias outras perguntas, e ele sempre respondia que não. Quando questionei o que ele considerava um relacionamento, ele ficou paralisado por um tempo e respondeu que ele contou para a terapeuta que gostava dela, e ela disse que gostava muito dele e que era o seu paciente favorito, e sempre tocava e abraçava ele. Além de falar o tempo todo da vida dela, ele sabia tudo sobre a família dela, família, casamento, o marido dela e tudo mais. Além dela ter convencido ele a mudar da clínica, que ficava a 5 minutos da nossa casa, para outra a 20 quilômetros, pois segundo a terapeuta eles teriam mais tempo de terapia. Mais tempo juntos e ela ganharia mais dinheiro. Na cabeça dele, a psicóloga queria passar mais tempo com ele. Me pareceu que ele estava obcecado pela terapeuta. Ok, aqui, né, Denise, eu respondo esse e-mail, porque no final desse e-mail ela me questiona sobre uma possível eretomania dele em relação à terapeuta, né? E o que eu coloco aqui é que, na verdade, de fato, quer dizer, se essas mensagens que ela sabe, né, são reais no sentido
da terapeuta estar falando da vida dela, contando sobre a vida dela e fazendo esse tipo de jogo no sentido de paciente preferido e quer dizer, aqui a gente está entrando numa questão de ética, tá, Denise? Porque na verdade é sentir a fragilidade do paciente e provavelmente ter sentido aí uma transferência, né, ou uma contra-transferência que ela sente e acaba se envolvendo nesse tipo de relacionamento. Então, o que é importante ressaltar, gente? Isso é muito perigoso, tá? Muito mesmo. É muito importante, eu vou falar agora da psicanálise, é muito importante que exista a transferência, mas é o que a gente chama de transferência positiva, ok? O que é essa transferência positiva? É você sentir que o cliente tem essa transferência, tá? E você também tem que sentir essa transferência, porque na verdade essa transferência positiva é justamente todo esse trabalho do setting terapêutico, psicanalítico, ok? Aonde eu não estou como líder, né, como psicanalista, eu não estou numa posição de liderança, eu estou numa posição de troca. Então, eu estou ajudando e o meu cliente me ajuda também, certo? Quando acontece um tipo de transferência como esse que a Denise está descrevendo, aonde a pessoa começa a fantasiar e ficar obsessiva, né? A primeira coisa que se deve fazer é cortar esse paciente e indicar para outro profissional. Um outro caso, se o próprio terapeuta se sentir muito realmente se sentir incomodado no sentido de perceber que ele está admirando demais e querendo saber mais no sentido pessoal da pessoa, algo que saia do contexto do setting terapêutico, ele também precisa afastar essa pessoa, tá? Aqui a gente está falando de questões éticas e profissionais que são essenciais, essa observação do até qual é o meu limite como terapeuta, né? Eu não posso misturar o meu limite aí como pessoa, tá? Assim como eu tenho que observar se esse cliente também está tendo por mim, ele está dentro dos limites dele. Nesse caso, Denise, se realmente ela coloca para ele, começa a contar a vida dela, família, relacionamento, diz que eles têm mais tempo para ficar sozinhos, eu não sei quem é essa pessoa, mas se a história realmente aconteceu dessa forma, ela foi muito antiética, né? Ela teria que ter cortado isso logo de início, provavelmente ia causar uma raiva nele muito grande, né? Pelo afastamento, mas ela estaria fazendo isso pelo bem dele. Se ela percebe um quadro assim e ela prossegue e ela incentiva esse tipo de relacionamento, a gente já percebe que ela é uma pessoa que não tá bem para estar fazendo esse tipo de, de terapia, né? Ela não tá ela preparada para estar lidando com as questões de transferência e contra-transferência, certo? E eu quero aproveitar, gente, falando nisso, eu quero recomendar para vocês um livro que chama Viagem através da Loucura. Deixa eu mostrar aqui. Por que esse livro? É Mary Burns e Joseph Berg, tá? Esse livro, ele trata muito, de forma muito interessante essa questão paciente e terapeuta. Ele é escrito por uma esquizofrênica e o psiquiatra que vai acompanhar ela no processo terapêutico. E eu acho que ele tem momentos muito interessantes justamente desse questionamento de limites e de carinho que você pode ter, obviamente, né, pelo cliente, pelo paciente, admiração,
totalmente normal, né? Mas eu acho que na sutileza do livro a gente consegue ter essa percepção aí de até onde a gente pode ir, né? A gente não pode deixar as coisas de maneira alguma, né, para uma pessoa que já está com a mente confusa e está te procurando justamente para melhorar, né? Eu sempre falo, o psicanalista ele precisa ser assexuado no set terapêutico, ele não tem sexo, né? Ele não é um homem, ele não é uma mulher, ok? Então é isso, Denise. Eu espero que a situação esteja melhor, né? Precisa existir realmente o afastamento da, dele com essa terapeuta. E eu aguardo notícias e para vocês continuem me mandando os e-mails. Um beijo muito grande, pessoal.